E aí seus Microsoft Bob, tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que você fica sonhando toda noite com ela. O que teria acontecido se Jimmy viesse pra Terra com Goku? Bora pro vídeo. Os soldados de elite de Freeza, que não são soldados fracos. Eles teriam poderes equiparados ao Capitão Gnil, ou um pouco mais fortes. Todos partem pra cima de Espinária. Gohan energiza, mas Freeza vai para sua segunda forma e acerta um soco nele o jogando contra uma montanha. Freeza diria para os outros se acalmarem, pois a vez deles morrerem iria chegar. Trunks manda Freeza sair da frente dele. Freeza diz que só sairia depois que aquela Saiyajin miserável deixasse de respirar. Trunks se transforma em Super Saiyajin e acerta um chute no rosto de Freeza, ou empurrando pra trás. Freeza segura a perna de Trunks e diz que aquele garotinho era cheio de energia, e que ele gostaria de ter uma luta contra um Super Saiyajin da nova geração de Saiyajins. Trunks energiza suas mãos, e Piccolo manda Trunks não lutar contra o Freeza, que o Freeza não era oponente para ele. Espinária estava derrotando diversos soldados com muita facilidade, e diz que poderia fazer isso o dia todo, até que um soldado bem forte a pega por trás, e outro acerta um soco forte no estômago dela, a fazendo cuspir sangue. Reikold sorri e diz que apesar dela ser uma Super Saiyajin, ela não foi treinada para um combate contra múltiplos inimigos. Espinária aumenta seus poderes, e faz seu ataque, New Kappa, desintegrando vários soldados, mas um soldado vem por cima e acerta um chute nela jogando pro chão. Um soldado a pega pelo braço e dá um chute no rosto dela. Espinária começa a soltar ataques mais fortes que jogam os soldados longe, mas não importava quanto elas derrotava, ainda vinha um monte pra cima dela. Um soldado diz que eles iam se divertir muito com aquela Saiyajin. Espinária faz uma cara de nojo e solta uma grande bola de energia que explode diversos soldados. Espinária fica ofegante e diz que ela estava gastando muita energia desnecessária. Quando ela olha pra cima, ela leva um chute de um soldado, que a joga pra dentro de uma montanha. Espinária cai numa poça de água e diz que não importava o quanto ela lutasse, aqueles caras iam continuar vindo, e se ela tentasse escapar, o Freeza ou o pai dele tentariam matar ela. Os soldados estavam do lado de fora da montanha e chamam a Espinária de gracinha e diz para ela vir lutar, ou eles iriam atrás dela. Espinária olha para suas mãos e diz que ela não ia conseguir durar muito tempo numa luta, gastando litros de energia como ela estava fazendo. Então a única chance dela é expandir suas possibilidades. Literalmente, os soldados estavam quase entrando na montanha quando uma enorme explosão ocorre lá, que deixa até o Reikold surpreso. De dentro da montanha sai uma Uzaru dourada. Os soldados, ao verem isso, ficam apavorados. A Espinária começa a rir e pergunta quem era a gracinha agora, e com um ataque, dizima 70% dos soldados. Freeza grita para eles cortarem a cauda, que o ponto fraco dos Saiyajins em forma de macaco gigante era a cauda. Espinária diz que não vai ser tão simples assim, e uma barreira de que fica em volta da cauda dela. Espinária pega um soldado e o esmaga como uma barata. Freeza fica irritado e diz que isso não podia estar acontecendo. Ele tenta ir até a Espinária, mas Goten, Trunks e Hamlet aparecem na frente dele e soltam uma onda de energia que o empurra para trás, e Piccolo pega pelo braço e pergunta aonde o Freeza pensava que ia. Mestre Kami faz sua técnica paralisadora, enquanto Tenshinhan faz o novo Kikoru que deixa Freeza furioso, fazendo ir para sua forma final. Freeza diz que não tinha tempo para perder com vermes, e Kuririn faz o Kenzan, mas Freeza o segura e o joga de volta em Kuririn. Gohan solta um ataque que acerta o Kenzan no último segundo. Freeza sorri e diz que Gohan ainda estava vivo. Gohan diz que não ia permitir que a mesma coisa que aconteceu em Namekusei acontecesse ali. Freeza não ia matar ninguém. Nesse momento Freeza solta um ataque que perfura o coração do Mestre Kami e pergunta o que o Gohan estava dizendo. Gohan chama Freeza de desgraçado e parte pra cima dele. Gohan acerta um soco no rosto do Freeza, o afastando dos outros guerreiros. Hamlet pergunta sobre o pai do Freeza, afinal, ele só ficava ali parado, sem fazer nada. Piccolo diz que o Cold era o pior de todos. Se eles já estavam tendo problemas com o miserável do Freeza, eles nem podiam imaginar como seria lutar contra o Rei Cold. Trunks diz que o Gotenks poderia cuidar do chefão. Goten diz que era verdade. Piccolo manda eles pararem, mas eles vão na direção do Cold. Trunks e Goten aparecem na frente do Rei Cold e perguntam do porquê ele só estava olhando. Cold diria que nenhum deles valiam a pena o esforço dele, então ele estava esperando a guerreira Jimmy. Trunks diz que o Gotenks ia dar uma lição nele. Cold fica curioso sobre o que os garotos iam fazer, e Goten e Trunks fazem a fusão, formando o Gotenks. Cold diria que mesmo usando uma técnica de fusão, eles ainda não mereciam o esforço dele. Gotenks diz que o Rei Cold era um cara muito mal educado, e que ele ia ensinar boas maneiras a ele. Gotenks parte pra cima do Rei Cold e acerta um soco forte no rosto do Cold, mas Cold nem se move do lugar. Cold pergunta se era só isso que a fusão tinha a oferecer. Gotenks diz para Cold não ficar se achando por resistir a um soquinho de nada, ele nem sequer estava lutando a sério.
Cold apenas brilha seus olhos que joga o Gotenks pra trás. Gotenks fica assustado com isso e se transforma em Super Saiyajin. Cold diz que o Super Saiyajin não era nada perto do poder que ele tinha no momento. Gotenks diz que o Cold assinou seu atestado de óbito e solta um ataque de energia forte, mas Cold rebate o ataque sem qualquer dificuldade. Gotenks diz que Cold era muito exibido e que ele teria a chance de ver o nível 3. Gotenks se transforma em Super Saiyajin 3 e Cold diz que talvez o Gotenks fosse um pequeno aquecimento. Gotenks parte pra cima do Cold, mas Cold dá uma rabada no rosto de Gotenks jogando contra o chão. Gotenks solta um ataque poderoso que Cold segura com facilidade. Cold diz que estava decepcionado com a fusão. Ele pensava que com aquela cara de mal, eles seriam no mínimo um aquecimento digno para o Rei do Frio, mas no fim das contas, não passavam de lixo. Cold solta um raio que fere Gotenks gravemente. Frieza solta um ataque que joga Gohan longe, e Frieza vai pra cima da Espinária Ozaru, acertando um ataque nela. Frieza solta um raio que atravessa o corpo da Espinária Ozaru, a fazendo cair. Espinária perde sua forma Ozaru, e Frieza faz um ataque que iria transformar Espinária em poeira cósmica. Tenshinhan e Kuririn aparecem em cima de Frieza e fazem seus ataques mais fortes, mas isso não faz nada contra Frieza. Piccolo aparece também e faz seu Matankozabo, que Frieza esquiva com facilidade. Ramte faz o domingo duplo contra o Frieza, mas Frieza segura com facilidade. Espinária se levanta com dificuldade e diz que não era possível que o Frieza fosse mais poderoso que o Majin Buu. Nesse momento, Bulma chega ao campo de batalha e diz para o Frieza esperar um pouco, que a Gine ia chegar em breve. Frieza pergunta quem era aquela mulher. Gohan sai dos escombros bem ferido e diz para Frieza esperar apenas mais um pouco, já que sua avó e seu pai iriam vir em breve. Cold diz que pareciam que eles estavam tentando pedir ajuda para a Gine. Frieza começa a rir e diz que seria mais divertido se quando ela chegasse, encontrasse os amigos dela todos mortos. Não acha papai? Frieza aponta sua mão na direção da Ramte, que fica apavorada, e Espinária tenta se levantar para lutar, mas ela já não tinha mais energias. Ela olha para onde estava o Goten e o Trunks, e os vê desmaiados e muito feridos. Espinária diria que aquilo era um pesadelo. Mesmo com todo o treino dela, ela não conseguia fazer nada contra o Frieza. Ela não conseguia defender a sua raça, defender o seu legado. Frieza olha para ela e aponta sua mão na direção dela, e diz que Espinária iria deixar de sofrer. Ela iria morrer pelas mãos do Imperador do Mal. Nesse momento, Whis entra em contato com a Bulma e pergunta sobre o delicioso sundae de morango, e Bulma diz que não tinha tempo para isso. Bulma pergunta se a Gine e o Goku estavam do lado dele. Goku diria que sim, eles estavam ali. Bulma diria para eles virem para a Terra imediatamente, pois o cretino do Frieza e seu pai voltaram à vida e estão prestes a eliminar a todos aqui. Gine, ao ouvir isso, fica muito surpresa. Raditz pergunta como isso era possível. Bulma diz que não importava no momento. O importante era eles virem para a Terra imediatamente, antes que mais alguém seja morto pelas mãos do Frieza. Cold pensa em eliminar a Bulma, mas Frieza diz para seu papai deixar ela. Afinal, ela estava entrando em contato com os Saiyajins. Cold diz que era verdade. Bulma pede para Goku usar o teletransporte. Goku diz que não conseguia sentir nenhum Ki na Terra, pois estavam muito longe. Vegeta pergunta a Whis quanto tempo levaria para ele levar eles para a Terra. Whis diz que levariam 30 minutinhos. Frieza começa a rir e diz que em 30 minutos, ele deixaria o planeta Terra inteiro cheio de cadáveres para que os Saiyajins se sentissem inúteis. Gine diz que eles não tinham outra escolha, eles teriam que usar o teletransporte. Gine fala para Bulma mandar o Gohan ou a Espinária aumentar o poder deles ao máximo que eles conseguissem. Bulma fala isso, e Gohan diz que ele e Espinária estavam quase sem energias por causa da luta com Frieza. Frieza se aproxima de Espinária e a pega pelo pescoço. Frieza diz para a Saiyajin Gine que vai dar 5 segundos para ela chegar ali com seu teletransporte, senão, aquela Saiyajin com cauda iria ser partida ao meio. Gine, ao ouvir isso, fica furiosa. Frieza começa a contar, e Espinária tenta se soltar, mas ela estava fraca demais para isso. Uau, e agora, o que será que vai acontecer com a nossa querida Espinária? Será que haverá alguma forma deles usarem o teletransporte antes que Frieza corte a Espinária no meio? Não perca isso no próximo episódio da Teoria da Gine. Meta de like é 100. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima, e feliz ano novo para todos. Falou!